Olá pessoal, na aula de hoje vamos verificar como é feita a análise de um relatório de auditoria ambiental. Como falei, o relatório de auditoria ambiental ele tem várias finalidades. O exemplo que iremos abordar hoje é o da empresa, nossa empresa aqui, vamos devagar, Rastec Soluções Ambientais. Então, um relatório ambiental tem aqui a identificação da unidade de incineração de Belfor Roxo, auditoria ambiental, o ano base 2018. No relatório vocês podem ver. Este relatório foi elaborado para atendimento da resolução, conforme apresentado aqui, e ele basicamente tem uma estrutura bem organizada. Essa estrutura é baseada aí num sumário, onde você tem uma breve introdução, a responsabilidade técnica, as características da auditoria, a característica da empresa auditada, a gestão ambiental, a capacitação técnica e conscientização ambiental, atendimento à legislação ambiental, plano de gerenciamento de risco, segurança ocupacional, gestão de materiais, impactos ambientais, as não conformidades e plano de ações propostos e conclusão anexo. Então, 14 itens aí, em média, o relatório tem. Esse aqui é um exemplo de um bom relatório que estou passando para vocês. Na introdução vai tratar geralmente o que é auditoria ambiental, o que essa auditoria foi obrigada, né? Por que foi obrigada essa auditoria? É uma auditoria, nesse caso aqui, de conformidade legal. Então, é muito importante ler com bastante atenção todos os itens aí do relatório. Um relatório de auditoria ambiental geralmente ele é muito enxuto, né? Ele não tem muita discussão, mas a apresentação de resultados do que foi observado em si, como trata aqui. É um relatório aí de acompanhamento, porque já teve outras auditorias nesse local. A responsabilidade técnica. Então, a responsabilidade técnica aqui no relatório tem que ser informada. No caso aqui você tem o representante técnico, né? Um supervisor de laboratório e um analista. Então, eles são responsáveis aí da empresa auditada. Avançando, a gente tem aqui a característica da auditoria. Então, essa auditoria ela tem a prioridade para analisar a questão de como tá os indicadores, como está a estrutura da empresa para que ocorra aí a renovação, por exemplo, no caso lá da licença ambiental. A auditoria foi realizada durante um dia, em março de 2019, por uma equipe composta por um auditor de campo e 3 auditores de análise de documentos e requisitos legais da empresa de incineração ambiental. O objetivo da auditoria, objetivo basicamente que é de acompanhamento, verificar o nível de adequação dos procedimentos de controle ambiental também e o cumprimento dos requisitos vigentes segundo os condicionantes da legislação ambiental. Então, o objetivo de acompanhamento, ele tem aqui como objetivo central contribuir para a implantação da política de gerenciamento ambiental, como primeiro item, vários outros, podem verificar aí, ler com calma. Aqui é apenas uma apresentação rápida. A abrangência, é importante você falar sobre a abrangência da auditoria, por quê? Na abrangência eu vou falar os critérios para a seleção das áreas auditadas. Quais foram os critérios? Então aqui listado 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios. Os efeitos dessa auditoria foram auditados, as áreas, né? Quais áreas foram auditadas? Aí você tem aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas auditadas na empresa. Então na abrangência você tem que determinar bem os critérios. A metodologia, importante destacar, né? Você tem um planejamento, uma definição de agenda, a definição da equipe, o que cada um vai fazer, reunião de abertura, a análise de documentação pertinente disponível, a inspeções de campo, geralmente, a reunião de encerramento e elaboração do relatório. Então, apesar dessa aqui ter sido uma auditoria rápida, né, você tem uma série de condições, né, e estruturas aí que foi auditada. Podemos ver aqui também a equipe, né, composta pelos auditores
e os seus respectivos registros, né? Tem engenheiros, biólogos, analistas, dentre outros. E o líder, que é responsável pelo planejamento da auditoria e pela condução dos trabalhos da equipe de auditoria. Os auditores são responsáveis pela execução da auditoria e, eventualmente, substituição do auditor líder, caso necessite. A auditoria e os auditados são responsáveis pelas informações contidas nesse relatório. Então, a informação é das partes envolvidas. Os critérios da empresa, as características, da empresa auditada. Então, você tem aqui uma visão geral de como que é, a área que é, o local que é, essa empresa. Não vou me atentar aqui muito. Então, um breve mapa. É importante essa identificação das unidades. Consideração geral. Então, a consideração geral é sobre a empresa, no caso. Então, é uma empresa aqui destinada ao tratamento de resíduos, é uma empresa voltada aí para o ramo da engenharia ambiental. A empresa tem como algumas excelências, né, na questão do desenvolvimento, da responsabilidade social, dentre outras coisas, e a identificação da empresa, o ramo que ela atua, as suas atividades principais, localização, número de funcionários, data de fundação, dentre outras áreas, classificação de acordo aqui no caso com o grau de riscos, aspectos técnicos. Então, cada relatório de auditoria ambiental, importante frisar que ele terá aspectos técnicos diferentes de acordo com a abordagem, de acordo com o perfil da empresa. Neste caso aqui, né, então a gente tem uma empresa aí, a planta, incineração. Então é importante quando você colocar aspectos técnicos, você mostrar no seu relatório quais são eles. Aqui é bem apresentado também quais são, o fluxograma do processo, logo abaixo, bem interessante aí. As instalações físicas, como que ela está composta, distribuída, quais as áreas, a identificação dessas áreas, fotos, referenciando aí toda a estrutura administrativa e organograma da sua empresa e a questão como que ela lida com a gestão ambiental. Além disso tudo, é importante também falar um pouquinho do sistema de gestão ambiental, porque afinal a auditoria ambiental ela é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento da gestão ambiental de sua empresa. É uma ferramenta muito eficaz, por sinal. Avançando aqui, a gente tem os indicadores. Importante também essa análise, porque muitos de vocês vão atuar como gestores ambientais. É necessário conhecer os indicadores, aplicar os indicadores, verificar relatórios de auditoria ambiental, quais são os indicadores, se esses indicadores, porventura, possa vir ser utilizado também na empresa de vocês ou na empresa que vocês atuam. Isso é muito importante, porque os indicadores eles servem de base para vários requisitos aí no seu relatório. Por exemplo, aqui a gente tem gestão de consumo de água, consumo de energia elétrica, dentre outros. Na tabelinha aqui está um pouco pequena, mas vamos avançar. A capacitação técnica também é importante e a conscientização da empresa. Quando, nesse caso aqui, as certificações que a empresa tem, as anotações de responsabilidade técnica, dentre outras características aí que é importante para a estrutura da sua empresa. Podemos passar rapidinho. E atendimento à legislação vigente, que é o caso aqui, né, o principal propósito dessa auditoria, na questão da licença de operação. Então, a gente tem aqui no item 7, né, a gente pode listar vários itens, né, 1, 2, no item 7, aí você tem o 7.1, da licença e processos ambientais. Então, você tem aqui, se eu não me engano, 25 itens que você analisa. Por exemplo, essa licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento dos demais elegíveis por lei. Status, está atendida. A empresa demonstrou estar ciente. Então, aqui no comentário é o que o auditor colocou. O auditor preenche a parte do status e preenche a parte do comentário. Caso
alguma dessas aqui seja não atendida, o status vai ser não atendida ou não conforme. Atendida quer dizer conforme. Então, é importante colocar comentário, pode verificar aqui em quase todas aqui se tem um comentário, porque fica bem claro, né, para os envolvidos no processo, né, o que foi relatado e o que foi observado como evidência no relatório. Esse aqui são 25 itens para esse e para a outra licença aqui, se eu não me engano, em torno de 22 itens. Então, todos os itens têm lá a questão do status e um comentário sobre ele. Beleza? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Outros requisitos aplicáveis. Então, quando você tem a necessidade aí de verificar, aproveitar a verificação para outras coisas, você também pode colocar, né, fazer a questão integrada. Aqui no caso, por exemplo, aspectos aí e evidência de atendimento à legislação ambiental. Aí ele fala o documento, cadastro técnico federal no IBAMA. Então ele tem a evidência, o número do documento, a certificação de regularidade, quanto que ele foi emitido, a data de validade, até quanto está válido. Essas informações sempre muito importante aí, também está presente no seu relatório. Beleza? Avançando aqui, a gente tem o plano de gerenciamento de risco, né? Então, cada empresa é muito específica, tem os tipos de substâncias, os riscos estão associados sempre ao processo e a materiais que a empresa trabalha. Já na frente aqui podemos apresentar também a questão de saúde e segurança ocupacional, o plano de saúde e segurança ocupacional da empresa, algumas evidências que a empresa pratica. E a gestão, por exemplo, nesse caso aqui, a gestão de material, como é feita. Também às vezes é importante colocar evidências, porque a verificação em campo. Então, esse anexo fotográfico é sempre importante. Os impactos ambientais, quais impactos essa atividade produz aí ao meio ambiente, no caso ali de ruídos, o gerenciamento do resíduo, como é feito. Então, a planilha de controle e acompanhamento. Vamos avançando aqui um pouquinho. E aqui a gente também tem, vamos avançar mais embaixo, gestão de efluentes, né, ainda logo depois da gestão dos resíduos, fluxograma do processo, também já apresentado anteriormente, emissão atmosférica, ainda dentro aí, e gerenciamento de passivos ambientais. É importante também ter esse controle. E outros temas que podem ser abordados, por exemplo, a questão de programas ambientais que a empresa porventura venha a ter. E no final, as não conformidades e plano de ações propostas. Neste caso aqui, vamos lá. Com o resultado das inspeções e avaliação dessa auditoria, não houve não conformidades em aberto nos anos anteriores e não foi identificada não conformidade no ano presente. Então você não teve um plano de ação, porque todos os requisitos auditados foram aceitos sem nenhuma ressalva. Então você não tem necessidade de gerar uma ação para resolver uma não conformidade. Muitas vezes o auditor ele olha os relatórios anteriores para ir direto ao ponto, quais foram as não conformidades. Então é importante saber. Nesse caso aqui não teve. Então a próxima auditoria que for passar por aqui, o auditor vai lá verificar, não teve problema. E a situação anteriores aqui, como relatei, nesse caso que não houve, não tem situação em aberto. E caso necessite aqui de alguma ação para a não conformidade, ela tem que ser listada aqui no final do relatório. Qual será, quem será o responsável, quanto será sanada, quais serão os impactos disso. Então, com o resultado das inspeções e avaliação dessa auditoria, não foi identificado nenhum. Então, e por fim, a conclusão do relatório, muitas vezes é uma conclusão bem sucinta, né? Principalmente nesse caso aqui que não teve não conformidades, bem pequena, mas importante para os envolvidos no processo. Alguns anexos pode porventura colocar, não é obrigado. A questão aqui currículo dos auditores, então é importante certificações ou qualquer material dessa natureza. Ok? Espero que tenha sido claro, que tenha passado para vocês uma visão rápida aí. Eu sei que muitas vezes um relatório desse auditoria ambiental ele é grande, esse aqui nosso
Ele está aí com 75, 76 páginas. É um relatório grande, mas as informações são claras, rápidas e sucintas. Então, quando for fazer o trabalho, escolha um tema específico da área que vocês gostem para fazer a análise desse relatório. Ok?